E se eu te dissesse que um dos maiores mistérios da ciência moderna já estava descrito numa carta escrita há quase 2000 anos? A ideia de que o nosso universo sólido e palpável na verdade nasce de um domínio invisível e feito de pura potencialidade. Essa é uma das conclusões mais chocantes da física quântica. Uma descoberta que abalou os alicerces da nossa compreensão da realidade. Mas o que é fascinante é que muito antes dos laboratórios e dos cálculos complexos, um autor antigo escreveu uma frase que parece descrever exatamente isso. Uma frase que a maioria de nós já leu, mas talvez nunca tenha parado para conectar os pontos. Neste vídeo vamos mergulhar fundo nessa conexão. Vamos primeiro entender o que a ciência realmente descobriu sobre a natureza da matéria. E depois, vamos analisar essa passagem bíblica surpreendente, palavra por palavra. Prepare-se, porque a fronteira entre ciência e espiritualidade é muito mais tênue do que imaginamos. Para entender a profundidade da nossa investigação, precisamos primeiro viajar para o mundo estranho e maravilhoso do muito pequeno. Por séculos, a ciência clássica de Isaac Newton nos deu uma visão de mundo muito reconfortante. O universo era como um grande relógio, previsível, feito de pequenas partículas sólidas, como minúsculas bolas de bilhar. Tudo tinha um lugar e uma velocidade definidos. Mas no início do século XX, tudo isso mudou. Cientistas como Max Planck, Albert Einstein e Niels Bohr começaram a estudar o comportamento da matéria e da energia em escalas atômicas e subatômicas. E o que eles encontraram desafiava todo o senso comum. Eles deram a esse novo campo o nome de física quântica. O princípio mais fundamental que eles descobriram é a dualidade onda-partícula. E o que isso significa? Significa que as unidades básicas que compõem tudo no universo, como os elétrons que orbitam os átomos do seu corpo, não são apenas partículas sólidas. Elas também se comportam como ondas de pura energia, espalhadas no espaço. Pense nisso. A mesma coisa pode ser uma partícula localizada como um grão de areia e ao mesmo tempo uma onda espalhada como uma ondulação num lago. Ela é os dois ao mesmo tempo, existindo num estado de potencialidade. A física moderna não vê mais o universo como um espaço vazio com coisas dentro. Em vez disso, ela o descreve como um oceano invisível e vibrante de energia e informação. Cada tipo de partícula tem seu próprio campo. Existe um campo de elétrons, um campo de quarks, e assim por diante. Esses campos permeiam todo o espaço-tempo. E as partículas que vemos, elas são apenas excitações locais, ou ondas, nesse campo. É como o oceano. Ele está em todo lugar, mas uma onda só se torna uma onda visível num lugar específico. Antes disso, ela é apenas o potencial do oceano. Da mesma forma, uma partícula só se torna uma partícula real e localizada quando algo interage com ela. E aqui vem a parte mais chocante, demonstrada pelo famoso experimento da dupla fenda. O ato de observar é uma interação. Quando os cientistas não estão medindo ou observando, o elétron se comporta como uma onda de potencial, passando por duas fendas ao mesmo tempo. Mas no exato momento em que um detector é ligado para ver por qual fenda o elétron passa, a onda instantaneamente colapsa e o elétron se manifesta como uma partícula sólida em um único lugar. Esse é o efeito do observador. A observação não apenas vê a realidade, ela parece participar da sua criação, transformando potencialidade invisível em realidade aparente. A conclusão científica é clara. O mundo que vemos, o mundo aparente, emerge de um domínio invisível de pura potencialidade. Agora, segure essa conclusão científica e vamos viajar no tempo. Vamos para o primeiro século, para uma carta do Novo Testamento conhecida como a Carta aos Hebreus. No capítulo 11, que é um grande discurso sobre a natureza da fé, encontramos no versículo 3 esta afirmação extraordinária e densa. Pela fé, entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos quebrar essa frase, pois cada parte é crucial. O autor começa com pela fé, entendemos. Ele está estabelecendo que esta é uma compreensão que transcende a simples observação física. Em seguida, ele diz que os mundos foram formados pela palavra de Deus, um ato de consciência, de comando divino, mas a parte final é a mais espantosa, do ponto de vista científico. Vamos ler de novo. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê é o universo físico, o cosmos, o mundo material que nossos sentidos percebem. E o autor afirma categoricamente que a origem disso, a sua fonte, não foi feito do que é aparente. Em outras palavras, o universo visível não foi feito de outras coisas visíveis. A realidade material não nasceu da matéria. Sua fonte é algo não aparente, não físico, invisível. É exatamente a mesma conclusão que a física quântica nos levou a ter, através de décadas de experimentação rigorosa. O mundo físico emerge de um campo de potencial quântico, que é, por definição, não aparente.
É claro que o autor de Hebreus não estava pensando em equações de onda ou no spin do elétron. Ele não era um físico quântico, mas ele estava tocando em uma verdade fundamental sobre a natureza da realidade. Usando a linguagem da espiritualidade e da fé, a ciência chega a essa conclusão através da matemática e da experimentação. A espiritualidade chega a essa mesma conclusão através da introspecção, da revelação e da fé. O que é fascinante é que os dois caminhos aparentemente tão distantes parecem convergir para o mesmo ponto misterioso. Isso nos deixa com uma pergunta poderosa. Se o versículo começa com "pela fé", entendemos, e a ciência nos mostra que a observação colapsa a onda em partícula, será que a fé é uma forma de observação focada? Seria a fé o mecanismo da consciência que direciona o campo de potencialidades para manifestar uma realidade específica? Este canal Fractal Mostarda foi criado para explorar exatamente essas perguntas. Nós não estamos aqui para dizer que a Bíblia é um livro de física, mas para sugerir que talvez a ciência e a espiritualidade sejam apenas duas linguagens diferentes, tentando descrever o mesmo oceano de realidade. Se essa investigação faz sentido para você, se você sente que há mais para descobrir nessa fronteira, então eu te peço para se inscrever e ativar o sininho, porque este é apenas o primeiro de muitos padrões que vamos decodificar juntos. Se puder, deixe um comentário sobre o que pensa a respeito do que acabou de ouvir. Obrigado.